Deu ruim pro Mike. Celso fez a pergunta que todos queriam, tá? Do canal Não Adivinho. Vambora. É brabo também o Não Adivinho, mano. O domingo legal e passou a maior vergonha ao vivo. Bom, pelo menos é isso que a internet tá dizendo depois da ida dele ao programa. O Mike Leão, ele foi ao Domingo Legal e o que poderia ser o momento de estreia dele na TV aberta virou mais motivo de zoação na internet. Celso Portiolli o entrevistou, mostrou o trecho da live do Na Lata Drive, que diz ter desmascarado o caso e colocou o Mike para se defender ao vivo. As pessoas na internet começaram a zoar, dizendo que ele passou vergonha, que o Celso colocou ele contra a parede, que o clima ficou eu acho tenso. que não, mano. Eu acho que esse mano aí, mano, eu acho que assim, ele pode ter aumentado a história, mas ele não mentiu, tá ligado? Por exemplo, assim, ó, ele pode ter aumentado a história de que passou a nave em cima da casa dele, tá ligado? Porque eu, mano, se eu tô aqui moscando, passo a nave... Insta eu tiro as calças, mano. Insta eu tiro as calças, mano. Só pra ficar safe, tá ligado? Os caras, por que você tá branco, suando, sem as calças? Para não ser abduzido. Respondeu dizendo que foi tratado super bem, que recebeu presentes, que fechou publicidade até com Galvão Bueno. Ao mesmo tempo, Luciano Tigre também, o apresentador da Discovery, esteve no programa reforçando ali as anomalias que ele encontrou no local. E nos stories depois da entrevista, o Mike mandou um recado ali, um pouco irônico, um pouco debochado aí, pros donos da chácara que ele acusa de estarem lucrando para poder mudar a versão dos fatos. Será que é isso mesmo? Vamos entender tudo o que aconteceu aí com a ida do Mike no SBT em mais um capítulo dessa novela, né? Eu achei que... Eu acho que a TV vai sempre desmentir, mano, tá ligado? Eu não sei, eu acho que... Porque depois que... Pode reparar, ó. E aí, WKS? Que lógica é essa? Pode reparar, chat. Toda vez que tem uma influência muito grande, a TV tenta derrubar, tá ligado? Já tava assim caminhando pro final, mas pelo jeito não. Eu sou o Marcelo Milos e depois a vinheta te conto. Vou reagir isso aí. E se for o ET Bilu, aquele... Ah, mano, que chat de merda, mano. Chat de merda. E se for o ET Bilu, aquele que te abduz e engole teu cu? Ah, mano. Tá banido, tá banido. Em 7 de junho, o Mike, ele foi ao Domingo Legal, ficou ao vivo, de frente com o Celso Portiolli ali no SBT e contou tudo que ele viveu desde o dia 31 de maio. Ele recontou a sequência de eventos, né? A agitação dos animais durante a manhã, os sons estranhos da mata, reforçou a sua versão ali durante todo o programa. E os animais, começou pela manhã já, os animais, qualquer galinha minha, eu já conheço o comportamento delas, né? Eles estavam muito diferentes, né? Os cavalos quase arrebentaram a cerca, eles estavam muito assustados, num nível que nem eu consegui controlar. Então já começou de manhã com eles, e daí foi uma sequência de coisas que antes de entardecer eu ainda não tava entendendo tudo, né? Só que juntando tudo, a gente percebe que começou pela manhã já, né? O Celso Portiolli perguntou se o Mike havia visto o trailer do filme Dia D, né? Que não, eu acho que assim, ó, esse caso dele aí, mano, eu acho que é verdade em partes, tá ligado? Eu acho que realmente o som é verdade, os animais, o OVNI que ele viu é verdade, mas eu acho que na parte que ele falou que o bagulho voou a casa dele, ele já meteu louco, eu acho. Ele falou, mano, já estamos aqui, o bagulho já tá bombando, que se foda. Foda-se. Vou falar que o bagulho encostou aqui e foda-se, tá ligado? Porque se é eu, mano, eu ia tirar as calças, mano. É o primeiro passo. Ó, já vou avisando, tá, chat? Vou deixar registrado aqui. Se um dia acontecer uma parada dessa, vocês me verem sem as calças, é porque foi verdade, mano. É porque o bagulho não foi encenação, mano. Alguns sons parecidos com... Por quê? Ah, mas por que tirar as calças, Serago? Porque você não vê ninguém se fudendo sem as calças. Pode ver. Eu consumo muito filme de terror, tá ligado? Filme de terror nenhum, o cara que tá sem as calças morre, pô. Que ele descreveu ter ouvido lá no sítio. O Mike disse que conhecia o trailer, mas que o som do filme não chegava a 10% do que ele ouviu de verdade naquela noite. Ele aproveitou para deixar uma reflexão no ar. Na visão dele, a humanidade pode estar sendo preparada aí para algo que ainda não compreende totalmente. Lá, né? Parecido, né? É o que tem o som em cima da Você minha já tinha casa. assistido esse trailer? Não. As pessoas até falaram que eu tava fazendo publicidade pro filme. Eu falei, gente, olha o local onde eu moro, da onde que eu ia ter poder de fazer uma publicidade assim. E lembrando que no Brasil é crime você fazer esse tipo de propaganda, né, pra causar pânico nas pessoas. Mas o som é algo que eu ainda não tô sabendo lidar, né? É algo que... Cara, mas já pensou, mano? Tipo assim, tanta parada pra você ser preso, você vai ser preso porque você... mentiu que tava vendo um alienígena, mano. Aí tem lá na tua cela, lá tem um estelionatário, ligado? Ladrão de banco, o outro matou 2 pessoas. E você, mano, que mentiu que viu um alienígena nos store, mano. Porra, isso é uma prisão muito merda, né, mano? Eu tava comentando com colegas, assessor agora, é muito perturbador. O do filme ali, gente, é assustador, mas não se assemelha nem a 10% do que eu escutei, assim. E eu acredito que realmente estamos sendo preparados pra algo ainda que
que talvez a gente não tenha nem entendimento ainda sobre isso. O Celso Portiolli também perguntou pro Mike por que o que ele viu causou tanta divisão entre as pessoas, né? Vou sendo sincero, eu acho que de início não tava nem tão dividido assim, começou a dividir agora, depois que a galera começou a ir lá e meio que começar a comprovar ali que algumas coisas não eram bem o que pareciam, né? Mike responde que as pessoas precisam questionar e verificar a veracidade. Irmão, o cara fez uma live, irmão, com 70 mil cabeças, irmão. Eu faria a mesma coisa, mano. Dos fatos. E pra mim, é exatamente o que estão fazendo. Estão indo lá investigar, desde a live do Na Lata, os ufólogos mapeando o local, estão investigando, porque imagina se fosse de fato verdade, que era uma nave lá. Ia ser talvez a maior descoberta da humanidade dos últimos tempos. Então, é o que a galera tá tentando fazer, né? Bom, ele também alertou que muitos aproveitam o tema para ganhar seguidores ou causar pânico indevidamente. Aí é uma ironia gigantesca, né? Uma ironia, uma hipocrisia gigantesca, porque não é exatamente o que ele fez e o que ele tá fazendo. Aí é brincadeira, né, cara? É o sujo falando mal lavado. Agora, por que você acha que as pessoas ficaram divididas quando esse assunto veio à tona? Olha, Celso, eu penso que assim, as pessoas têm que... É porque eu acho que o ser humano, ele tem um pensamento de que ele é o centro, tá ligado? Já começa por aí. E muita gente acha que o ser humano é a raça superior. E não, pô, a gente só é racional. O ser humano é a raça mais merda que tem, tá ligado? Se a gente não fosse racional, nós ia ser tipo o pombo. E qual que é a utilidade do pombo, além de virar comida? Só que eu acho que ninguém acredita, porque é difícil você acreditar em algo que pareça ser impossível, tá ligado? Caralho, eu amassei nessa resposta, hein? E esse, Elcio, pega essa daí. Questionar as coisas, né? Eu sou uma pessoa muito questionadora. Eu acho que a gente tem que, não só na internet, na vida a gente tem que ver se as coisas são de verdade, se não são. Porque tem muitas pessoas que podem usar disso, como estão usando, né? Pra ganhar seguidores, pra causar pânico. Mas, gente, sério, isso foi o que eu vivi. Num momento do programa aí, né, o Mike ele se emocionou ao falar das consequências da exposição para a família, né? Ele contou que a rotina pacata que tinham foi destruída, que recebeu ameaças, que as pessoas armadas chegaram a invadir a propriedade, desrespeitando a privacidade dos pais que são idosos. Nisso daí eu tenho que concordar com ele, pra mim não se faz isso, os pais dele são idosos, nem se não tivesse os pais dele, você não pode ficar atormentando o cara lá ou invadindo a propriedade dele. Mas eu não entendo qual que foi a brisa, chat. Tipo assim, ele viu o bagulho lá longe, aí os caras começaram a invadir a casa dele pra quê, mano? Não entendi qual que foi a brisa, mano. Ele é claro que da cerca pra fora, aí ele já não vai ter controle. Esse caso, ele tomou uma repercussão muito grande e era natural, né? E no fim das contas, na balança, né? Na balança, eu acho que o Mike tá ganhando muito mais do que perdendo, né? Porque, perdi a paz aqui. Mas com o bolso cheio de dinheiro, eu acho que vale a pena perder um pouquinho da paz. Aqui minha opinião, tá? Eu acho que vale perder um pouquinho da paz, tá? Até porque é momentâneo, tá? Daqui a pouco isso daí vai baixar o hype totalmente e aí ele vai voltar a ter a paz dele tranquilamente. Não, olha só, pode até baixar o hype, pode até cair no esquecimento, mas que ele vai sair na retrospectiva da Globo, ele vai, mano. Esse cara amassou. Mano, se eu acredito 100% que não seja mentira. Mas se existe um mundo que ele mentiu, cara, esse cara é um gênio, mano. Esse maluco é um gênio do marketing, mano. Porque a minha família, porque eu tinha uma vida muito tranquila, né? E não tá sendo fácil. Muito difícil mesmo. É as coisas que eu tô tendo que passar. Não tá sendo fácil. Eu não postaria isso se eu soubesse que eu ia ter arma apontada pros meus pais e as coisas que eu tô tendo que passar. Eu jamais postaria. Bom, a parte que mais viralizou desse programa foi quando, num determinado momento, o Celso Portiolli ele mostrou um trecho da live do canal Na Lata Drive, né, que filmou as luzes da chácara Recanto Paraíso e confrontou o Mike ali, né, com a possibilidade de serem as mesmas luzes dos vídeos dele. Mas o que chama a atenção nessa parte, né, foi a reação do Mike mesmo, a cara dele vendo isso. E sempre está aqui para todo mundo ver, e ele sempre viu, sempre acompanhou. Vou dar um zoom aqui para vocês verem. Vocês estão vendo aqui a minha câmera, certo? Mais luzes do lado. Eu tô gravando a tela do celular porque aí usa a melhor câmera. E tá aí o objeto, o suposto OVNI. Não, mas tem dois porém aí, ó. Tem dois porém, tá? Vou defender o Mike aqui. As luzes não estão coloridas e não estão piscando. Isso significa? Nada, né? Significa que é diferente aí, sei lá, mano. Vai que, né? Ele está falando aí nos vídeos dele que tá viralizando, certo? Como vocês podem ver. Se você dá mais um, ele fica bem colorido, ó. Não.
Isso é um cordão de luzes de um camping que tá lá alugando o local para as pessoas irem estudar. O Mike se defendeu ao vivo, acusou pessoas da região de estarem aproveitando a repercussão para lucrar, dizendo que estão devastando a área, cortando árvores, preparando o local para alugar para curiosos. Na visão dele, os donos da chácara e quem está dizendo que as luzes são do camping que estão faturando dinheiro, né, para mudar a narrativa. Só que, cara, vamos raciocinar um pouquinho. Esse papo não faz sentido nenhum. Faz sentido nenhum, porque seria muito melhor e muito mais lucrável. Existe lucrável, enfim. Muito mais lucro, muito mais rentável pros donos da chácara alimentarem exatamente a ideia de que pode ter sido uma nave. Porque imagina a quantidade de gente que não iria querer alugar lá por dias, meses, esperando ter alguma espécie de contato, esperando. Tem esse lado também. Porém, né, meus amigos, tem um lado do governo, né? O governo encostar na tua goma e falar, aí, João, se você fizer isso aí, você tá fudido. Você vai fazer? Eu não vou falar, não, puto, isso é só a pira só. Quando vê alguma nave. Agora, se os donos já começam a mostrar que foram luzes do sítio ali, é exatamente o oposto, né, de tentarem lucrar com essa historinha dos ETs. Imagina o valor, né, eles alimentando, não, realmente, cara, no dia a gente viu uma nave aqui mesmo, é um negócio estranho, os animais aqui também, eles começassem a aumentar essa história. Cara, os caras iam botar a chácara lá pra alugar pra você dormir uma noite lá no teto, ainda mais agora que tá no hype. Ia ser 10 mil reais, 20 mil reais pra você passar uma noite lá na chácara, né? Dá só você olhar pro caso de Varginha. Até hoje o turismo lucra com a história do ET, justamente porque ainda existe um certo ar de mistério, né? Apesar de muita gente... Já pensou, chat? Se a história de Varginha é mentira, mano? Assim, as minas viu, sei lá, um mendigo cagando e falou, não, é o ET. E até hoje o bagulho é conhecido, mano. E se não fosse o ET, mano, eu nunca ia saber da existência de Varginha, mano. Mano, é pra você que mora em Varginha aí, mano, com todo respeito, mano. Se não fosse o ET, eu nunca ia saber da existência dessa cidade, mano. Ligado? Então, tipo... Já pensou sei lá, mano. Dizer que não tem mais mistério nenhum, outras pessoas dizer que não foi solucionado, existe ainda. O fato é que existe esse mistério ainda. Então, eles continuam lucrando. Agora, se você vai lá e já crava, não é ET, tem luz aqui, ó, é igualzinho a luz que ele filmou e tal, e começa a cair essa narrativa de nave, na minha visão, os donos da chácara têm mais a perder financeiramente, tá? Aí você pode comentar aí se você concorda comigo ou não. Porque pra mim, quem tá lucrando e muito com essa história, seja através de vaquinhas ou publicidade, não são os donos da chácara. Uma pessoa falando que é um camping que tem lá, né? Até porque essa pessoa tá faturando muito dinheiro pra alugar esse local, pra dizer que é o local. Gente, não é. Eu moro há mais de 10 anos, tem vídeos no meu perfil de pôr do sol, da minha rotina que mostra, nunca teve. Então... O que foi estranho, chat, é que tipo assim, o cara fazia conteúdo de galinha, do nada meteu um OVNI, tá ligado? É diferente, tipo assim, um canal que caça e do nada há um OVNI lá. O cara já faz conteúdo, mas pô, o maluco fazia conteúdo de roça e do nada meteu um alienígena, mano, tá ligado? É a mesma coisa eu, que só faço vídeo de humor, do nada eu meto uns alienígenas, eu meto uns stories chorando, caralho, a nave! É estranho, né? Sei lá, mano. O camping que estão dizendo nas redes sociais hoje que eu também não é o que você gravou, não é. Isso daí não você é tem certeza real. absoluta disso. Com certeza quem mora lá, né, sou eu, minha família, meus pais, eu jamais iria vir em rede nacional pra mentir pro Brasil. Isso daí são pessoas que não só o camping, né? Agora, se vocês forem na minha casa, tá uma cidade ali em cima. Tem pessoas devastando a área, cortando árvore pra alugar pra isso. Então virou uma cidade aquele local, tá? O local que tiver a luz é a verdade, né? Então a gente vai faturar em cima disso. O Luciano Tigre, né, o apresentador do Discovery Channel, que já havia estado no local antes, né, também participou do programa, reforçou ali as anomalias que ele encontrou durante a investigação presencial. Ele falou sobre ali variações bruscas no funcionamento das bússolas e mudanças de temperatura meio que inexplicáveis na opinião dele, né, para as condições climáticas do momento. A temperatura do local estava diferente. Tem locais que a gente inclusive usa em sobrevivência. Por exemplo, se você estiver começando a passar frio, você vai para perto de rochas, locais onde o sol está batendo. Era como se algumas coisas ali estivessem um pouco invertidas. Dentro dessa minha proposta de documentar e observar esses casos, né, isso, o que eu faço não tem nada a ver com tentar encontrar uma resposta. Eu fui muito cobrado por isso. Então eu comecei a explicar. Cara, essa pedra era para estar aquecida, não tá. A borda da ravina, aqui onde tinha um penhasco, ali um platô grande com um penhasco, sempre tem vento frio vindo de baixo, né, e tava vindo vento quente. Pô, eu trabalho com meteorologia. Eu sei que o ar quente é mais leve, ele acende, e isso pode acontecer. Só que não tinha o esperado para aquele local, para aquele momento que estava nublado, inclusive. O Luciano manteve a postura de quem foi ali como um cético e voltou sem conseguir explicar o que sentiu, né? Ele enfatizou ali. Tipo assim, não parece que esses caras estão falando a mentira, tá ligado? Agora, você ir no local que o maluco falou que viu um OVNI e a bússola tá louca, o bagulho é esquisito mesmo, né, mano? O bagulho é louco, mano. A necessidade de uma análise mais técnica, mais rigorosa, antes de qualquer conclusão precipitada.
A reação das pessoas mais engajadas nesse assunto após a entrevista foi intensa, né? Muita gente disse que o Mike havia passado vergonha no programa, que o Celso colocou ele contra a parede ao mostrar o vídeo das luzes da chácara, que o clima ficou visivelmente tenso e que o Celso ele estaria com vontade de rir até de coisas assim. Bom, nas redes circularam aí cortes do momento desse confronto, né? Memes. Tá muito estranho aqui, cara. Um OVNI. Mas felizmente eu fiz o meu curso na internet de como filmar um OVNI. O meu celular é um Samsung. Ele tem zoom ótico de 11. Mas não pode usar não. Só pode filmar com câmera frontal. A narrativa de que Mike havia sido desmascarado ganhou mais espaço depois da entrevista, né? Muita gente usando o programa como meio que um ponto final ali para decretar que tudo era uma farsa, né? O Mike, ele não deixou barato, né? Nos stories logo depois do programa, farsa, ele gravou uma sequência de vídeos aí respondendo diretamente a quem disse que ele teria passado vergonha, disse que foi tratado muito bem no Domingo Legal. Assim, se for uma farsa, o cara é o Michael Jackson do marketing, mano. O cara foi de 40 mil seguidores pra 2 milhões, tá? Esse cara é monstro. Vários presentes. Se for marketing, né? Se não for, aí beleza. Que a equipe foi respeitosa, falou também que não teve surpresa sobre o momento da live, ali sobre o Celso apertando ele, né, sobre a live do Na Lata, esperado, e pô. Porque ele já sabia, né, que iriam passar isso pra ele. Cheguei em casa, um dia lindo, foi maravilhoso, enquanto um monte de gente tá espumando de ódio, meu dia foi lindo, foi incrível, foi um dos melhores dias da minha vida, gente. Tô muito feliz porque essa galera que tá revoltada por causa de um varal de luzes do camping lá, que agora ela até limpou o mato lá pra colocar um varal, pra deixar bem, bastante, e que não é isso, porque não é assim, não, são duas coisas. Quer dizer, gente, eu autorizei o vídeo, tá? A gente tem um briefing, a gente assina ali termo de uso de imagem, o tema, as perguntas com o diretor do programa, o que vai ser falado ou não, né? A gente conversa exatamente tudo que vai ser passado no programa. Não teve nada de surpresas, assim, que, isso aqui foi uma surpresa. Não, tem muito pelo contrário. Me trataram igual um rei, de tão bem que eles me trataram, eles quiseram fazer uma pub pra Copa comigo com o Galvão Bueno. Então, assim, gente, vocês imaginem se fosse de surpresa, se eles quisessem me desmoralizar, me dando um contrato com eles, gente. Mas o recado ali, talvez mais ácido, foi pros donos da chácara. O Mike, ele continua insistindo nessa narrativa, né? Mandando ali, usando espécie de ironia, talvez até um pouquinho de deboche, né? Pra dizer... se eu sou o Mike, mano, é porque ele tá muito afetado com esse bagulho. Tipo assim, dá pra entender o lado dele, porque ele tá saindo como um mentiroso, tá ligado? Mas se eu sou ele ia falar, mano, o bagulho foi esse aí, certo? Vocês querem acreditar ou não, que se foda, tá? E quem acha que é camp, quem acha que eu menti, é isso mesmo? Boa pra nós. Quem acha que não, eu sei o que eu vi. E foda-se, tá ligado? E as publi, cadê, papai? E é isso, meu irmão. Que eles estão ganhando muito dinheiro, mentindo e ajudando haters a descredibilizar ele. Enfim, já disse que eu penso sobre isso, né? Bando de sem vergonha, credo. Eu tô muito feliz, eu vou tomar um banho, descansar amanhã, só prosperidade e coisas boas. Eu espero que venha coisas boas pra todo mundo da região mesmo também, que os terrenos valorizem, que os campings fiquem lotados, mesmo que eles mintam, gente. Deixa que minta, a mulher precisa mesmo de dinheiro pra manter o terreno dela. Os outros do lado precisam, a fazenda também precisa. Deixa que mintam, é ótimo. Cara, mas eu vou falar pra vocês, mano. Depois que ele lançou esse bagulho do mato aí, mano, vou falar pra vocês. O matagal da casa dele ali deve estar aparecendo uma rave, meu irmão, de tanta luz que você vê dos caras, mano. Colaborou com quem quis desmontar a versão dele ali, a versão dele da história, né? E agora tá faturando com a repercussão do caso, né? Ele repetiu ali que conhece perfeitamente a região, que sabe onde fica a chácara e cada camping, e que um camping não voa sobre a casa de ninguém. Mas, então assim, quando um camping voar sobre a sua casa, filma o camping voando sobre a sua casa, pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus. É o que sobrou pra ele, né? Ele precisa de alguma maneira se defender. A gente sabe que o Mike vai ser mais uma Jennifer da vida, né? Vão ser 2 milhões de seguidores fantasma daqui a alguns meses. Então ele precisa esticar... mas qual que foi a treta dessa Jennifer aí? Essa história, o máximo que conseguir e também ganhar o máximo de dinheiro que conseguir, né? É a mudança de vida dele, né? Literalmente. Não tem nada, não tem estrada, não tem água, não tem nada. E aparecer essa oportunidade de eu ficar rica com luzes, eu colocaria 20 postes na minha casa. Amanhã eu tava fazendo cordão de luzes. Porque ela vai faturar muito ainda com isso, gente. Então assim, amiga, Deus te abençoe. Eu já fui aí, eu conheço o lugar. Só pra chegar e a estrada é assim, ó. Então, que benção, uma propaganda. Aproveita, recebe as pessoas que me odeiam, já fala mal de mim, já, sabe, já faz um fervo e atrai bastante gente. Faz isso, aprenda a usar do limão uma limonada. Você sabe que não é pras luzes, você sabe que não é as luzes, mas usa, ó, pra vocês aí, ó, vocês construírem mais chalé, pra vocês construírem mais banheiros, aí que eu fui lá, os banheiros ainda estavam em construção. Aproveita pra vocês, gente, aproveitem usar do limão a limonada. Você sabe que não são os chalés, você sabe que essa luz nunca foi assim. Em 10 anos eu já fui aí 2 vezes, você sabe que ela nunca apareceu, mas tá bom, vamos fingir que são os chalés. Bom, com a ida de Mike no Domingo Legal, mostra que esse caso, né, tá longe de ser funcionário, de talvez acabar, né? A verdade é que nem a entrevista, nem a live do Na Lata, nem o relato do Luciano Tigre fecharam esse caso
caso definitivamente, né? E sinceramente eu acho que nada vai fechar, tá? Esse caso ele vai começar a morrer lentamente por um simples motivo. Não vai haver nenhuma aparição de nave de 60 metros lá, né? E aí, com o tempo... Pô, vou falar pra vocês, chat, tipo assim, eu concordo em muita coisa, discordo em muita coisa, mas eu tenho a impressão que daqui pro final do ano ainda vai acontecer alguma parada, tipo, não digo alguma merda, mas eu tenho a impressão que vai acontecer alguma parada grande, mano, relacionada a OVNI, esses bagulho, mano. Vocês não têm essa impressão, mano? Esse hype todo, né? Essa poeira vai abaixando. Mas e você? O que você acha? O que você achou dessa entrevista do Mike lá no Domingo Legal? Você acha que mais ajudou? Mais atrapalhou? Enfim, deixa aqui nos comentários o que você acha. Até o próximo vídeo. Tchau. Eu acho que assim, ele realmente viu alguma coisa, só que eu acho que ele exagerou em algumas coisas, tá? Sei. Errado ele não tá.